Oi pessoal do Matemática CQD, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de números reais. E eu quero começar a aula de hoje, pessoal, de um jeito um pouquinho diferente, propondo um problema. Esse aqui é um problema que caiu no vestibular da SpaceX em 2016. Tá? O enunciado dele é o seguinte, o número real, raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4, mais raiz cúbica de 25 oitavos menos 11 raiz de 2 sobre 4, pertence ao conjunto. Então aqui nas alternativas nós temos diferentes intervalos, certo? De números reais, e nós queremos saber a qual intervalo pertence esse número aqui colocado, certo? Então no final da aula nós vamos resolver esse problema, certo? Então agora nós vamos continuar explorando as propriedades das desigualdades entre números reais e no final da nossa aula eu vou resolver este problema do vestibular da SpaceX, certo? Então pessoal, antes de nós provarmos mais propriedades sobre as desigualdades, entre números reais, a gente vai demonstrar essa proposição aqui, que ela pode ser chamada assim de regra de sinais, né? São as famosas regras de sinais com as quais nós estamos habituados. Tá? Então, sejam x e y números reais, temos que x positivo e y positivo implica que x vezes y é positivo. X positivo e y negativo implica que x vezes y é negativo. X negativo e y positivo implica que x vezes y é negativo, e x negativo e y negativo implica que x vezes y é positivo, certo? Então são propriedades que nós usamos corriqueiramente, né? Então nós precisamos prová-las aqui. Bom, a primeira propriedade, né, se x é positivo e y é positivo, então x vezes y é positivo, é verdadeira por postulado, né? Então, esta propriedade é válida pelo axioma R2, item 3. Item 3 do axioma R2, né? Sobre números reais. O que diz este axioma, né? Ou este item do axioma? Ele diz que o produto de dois números reais positivos é sempre um número real positivo. Então, a primeira propriedade é verdadeira, né? Por postulado. Agora vejamos a segunda. Sejam x e y números reais, né? Tais que x é positivo e y é negativo. Então, x é positivo e menos y é positivo, donde x vezes menos y é positivo, né? Porque o produto de dois positivos é positivo. Bom, mas x vezes menos y é igual ao simétrico de x vezes y. E, portanto, o simétrico de x vezes y é positivo. Mas dizer que o simétrico de um número é positivo significa dizer que esse número é negativo, né? Logo, x vezes y é negativo. Certo? Então, se nós multiplicarmos, né, um número positivo por um número negativo, o resultado é negativo.
Então vejamos agora a demonstração do terceiro item. Ela segue as mesmas linhas do item anterior. De fato, se nós quiséssemos, nós poderíamos fazer recair trivialmente no item anterior, né? Mas, bom, façamos aqui com detalhes, né? Vamos repetir o argumento para fixar melhor, né? Sejam x e y números reais, tais que x é negativo e y é positivo, né? Então, menos x é positivo e y é positivo, de modo que o produto menos x vezes y é positivo, porque é o produto de dois positivos, mas menos x vezes y é igual ao simétrico de x vezes y, propriedade de corpo, né? Propriedade das operações de corpo, nós já mostramos isso. Então, menos x vezes y é igual ao simétrico de x vezes y e, portanto, o simétrico de x vezes y é positivo. E se o simétrico de x vezes y é positivo, isso significa que x vezes y é negativo, por definição. Então, logo, x vezes y é negativo. Certo? Então, provamos o item 3, agora o item 4. Sejam x e y números reais, tais que x é negativo e y é negativo. Então, menos x é positivo, né? E menos y também é positivo. De modo que, bom, produto de dois positivos é positivo. Então, de modo que menos x vezes menos y é positivo, mas menos x vezes menos y é exatamente a mesma coisa que x vezes y. E, portanto, x vezes y é positivo. Tá? Então, com isso, nós provamos o item 4, ou seja, nós provamos agora rigorosamente, usando os postulados e usando as definições e os conceitos introduzidos até o momento, né, as famosas regras de sinais da multiplicação entre números reais, né? Então, dados x e y números reais, se x é positivo e y é positivo, o produto entre eles é positivo. Se um deles for negativo e o outro for positivo, o produto é negativo, né? Itens 2 e 3. E se ambos forem negativos, né, o produto deles é positivo, certo? Então, provamos aqui as regras e sinais da multiplicação entre números reais, certo? Então agora, com isso, nós vamos avançar um pouco mais nas propriedades das desigualdades entre números reais, certo? Bom, pessoal, então agora nós vamos provar a seguinte proposição, né? Chamei essa proposição aqui de proposição 2, né? Essa proposição diz essencialmente o seguinte, que o inverso multiplicativo de um número positivo é positivo e o inverso multiplicativo de um número negativo é negativo, certo? Então, dado um número real x, x é positivo, se somente se, x na menos 1 é positivo. E da mesma forma, x é negativo, se somente se, x na menos 1 é negativo. Tá? Então, a demonstração pode ser feita da seguinte forma. Então, item 1, né? A gente vai provar a ida. Né? Então, seja x pertencente a R, tal que x é positivo. Então, estamos assumindo aqui que x é positivo. Devemos lembrar que x vezes x na menos 1 é igual a 1, né? Por definição de inverso multiplicativo.
E também devemos lembrar que 1 é positivo. Então, x vezes x na menos 1 é igual a 1 e 1 é positivo. O que a gente quer provar? A gente quer provar que x na menos 1 é positivo. Então, primeiramente, note que, né? Então, primeiramente, note que x na menos 1 é diferente de 0. Por quê, né? Pois se x na menos 1 fosse igual a 0, teríamos x vezes x na menos 1 igual a x vezes 0 igual a 0. E 0, como nós sabemos, é diferente de 1. Ou seja, x vezes x na menos 1 seria diferente de 1, o que é um absurdo, né? Absurdo. Bom, por outro lado, pela lei da tricotomia, a gente sabe que x na menos 1 ou é igual a 0, ou é menor que 0, ou é maior que 0, né? Então, por outro lado, pela lei da tricotomia, temos que ou x na menos 1 é igual a 0, ou x na menos 1 é menor do que 0, ou x na menos 1 é maior que 0. Lei da tricotomia nós já aprovamos, né, na nossa última aula. Bom, como a gente já mostrou que x na menos 1 não pode ser 0, né? Como x na menos 1 tem que ser diferente de 0, pelo já mostrado acima, né? Temos que x na menos 1 é menor do que 0 ou x na menos 1 é maior que 0. Então a gente supõe por absurdo que x na menos 1 seja negativo, né? A gente vai chegar numa contradição e, portanto, só resta a possibilidade de que x na menos 1 seja positivo, né? Então, suponha por absurdo que x na menos 1 seja negativo, seja menor que 0. Nesse caso, como x é positivo, né, por hipótese, como x é positivo e x na menos 1 é negativo, segue que o produto x vezes x na menos 1 é o produto de um número positivo por um número negativo. Portanto, pela proposição anterior, a nossa primeira proposição da aula de hoje, esse produto teria que ser negativo, né? Então segue que x vezes x na menos 1 é negativo, isto é. Mas x vezes x na menos 1 é igual a 1, certo? Isto é, 1 é negativo. Isso é absurdo, porque nós já provamos em aulas anteriores que 1 é positivo, certo? Então, 1 não pode ser negativo, então isso aqui é um absurdo. Observe que o absurdo veio da nossa hipótese de que x na menos 1 é negativo. Conclusão, x na menos 1 tem que ser positivo, né? Como x na menos 1 não pode ser igual a 0 e nem menor que 0, ele tem que ser maior que 0 pela lei da tricotomia, né? Então, portanto, x na menos 1 é positivo. Então, o que essa demonstração nos mostra, né? Ela nos mostra que se x é um número real positivo, então o seu inverso multiplicativo é positivo.
Na verdade, isso é um 6 somente C, né? Vale a volta também. Se o inverso multiplicativo de x é positivo, então x é positivo. Mas uma vez que a gente já provou a ida, a volta agora é imediata, veja bem. Vamos apagar aqui. Você vai ver que a volta segue imediatamente, porque nós já mostramos em aulas passadas, né, que o inverso do inverso de um número x é igual ao próprio número x. Então veja bem, né? Nós estamos ainda no item 1, agora provando a volta, né? Agora suponha que x na menos 1 é positivo. Bom, pelo que nós já provamos, se um número é positivo, o seu inverso é positivo. Isso foi exatamente o que a gente provou na ida, né? Se um número é positivo, o seu inverso é positivo. Então, se nós estamos assumindo que x na menos 1 é positivo, então o inverso de x na menos 1 tem que ser positivo, pela ida da proposição, né? Pela ida do item 1. Então, pelo que já mostramos, o inverso do inverso de x, né? O inverso de x na menos 1 é positivo. Mas nós já mostramos que o inverso do inverso de x é o próprio x, né? Mas o inverso do inverso de x é igual a x, onde x é positivo. Que era o que nós queríamos demonstrar, né? Que se o inverso de x é positivo, então x é positivo. Fica então provado esse 6 somente C, né? Então, x é positivo, 6 somente C, o inverso de x é positivo. Tá? Bom, e como é que a gente prova o item 2? Né? Vejamos. A ideia é a mesma, né? Então, item 2. Vamos provar a ida, né? Seja x um número real, tal que x é negativo. Seja x um número real, tal que x é negativo. Então, x é negativo, em particular x é diferente de zero, né? Todo número diferente de zero tem um inverso multiplicativo, né? Então, todo número diferente de zero, seja ele positivo ou negativo, possui um inverso multiplicativo, né? Em particular, se x é negativo, faz sentido falar no inverso multiplicativo de x. Então, seja x um número real, tal que x é menor que zero. Temos que, então de novo, né, temos que x vezes x na menos 1 é igual a 1, que é um número positivo. De novo, né, novamente, x na menos 1 é diferente de zero. Né? Por quê? Porque se x na menos 1 fosse igual a zero, então o produto x vezes x na menos 1 seria igual a x vezes zero, que é zero, que seria diferente de 1. Né? Então, claramente, x na menos 1 é diferente de zero, então só restam duas possibilidades pela lei da tricotomia. Né? Então, x na menos 1 é menor do que zero ou x na menos 1 é maior que zero. Né? Suponha, por absurdo, que x na menos 1 é maior que zero. Bom, então, como x nós estamos assumindo que é negativo, né? Como x é negativo e x na menos 1 é positivo, segue que
o produto x vezes x na menos 1 é o produto de um negativo por um positivo, que é negativo. Né? Então é menor do que zero. Só que esse produto é igual a 1, né? Mas x vezes x na menos 1 é igual a 1. E, portanto, como x vezes x na menos 1 é menor que zero, 1 é menor que zero, né? Portanto, 1 é menor que zero e isso é um absurdo. Absurdo porque 1 é positivo, né? Então, a gente mostrou que x na menos 1 não pode ser positivo. Conclusão, x na menos 1 tem que ser negativo, né? Logo, x na menos 1 tem que ser negativo. Então isso prova que o inverso de um número negativo é negativo, né? Se x é negativo, seu inverso é negativo. Vale a volta também. Segue a mesma ideia do item anterior, né? Então, volta. Agora suponha que x na menos 1 é negativo. Né? X é um número real, tal que o seu inverso é negativo. Bom, mas o que a gente mostrou? A gente mostrou que se um número é negativo, então o seu inverso também é negativo. Então, pelo que já mostramos, o inverso de x na menos 1 tem que ser negativo. Mas o inverso de x na menos 1 é o próprio x, onde x é negativo, né? Fica então estabelecida essa segunda equivalência, né? Então, dado um número real x, x é positivo, se e somente se o seu inverso é positivo, e x é negativo, se e somente se o seu inverso é negativo. Muito bem. Bom, isso aqui nos dá a base para provar a nossa próxima proposição, certo? Então, agora a nossa proposição 3 diz o seguinte: sejam x e y números reais, né? Então temos que, se x é menor que y e ambos são positivos, então o inverso de y é menor que o inverso de x. E se x é menor do que y e ambos são negativos, então o inverso de y é menor que o inverso de x. Ou seja, a relação de desigualdade entre os inversos é contrária, né, à relação de desigualdade entre os números dados. Quer dizer, se x é menor que y, o inverso de y é menor que o inverso de x, desde que ambos sejam positivos. E se x é menor que y, então o inverso de y é menor que o inverso de x, desde que ambos sejam negativos, certo? Então a prova então vamos provar a primeira implicação, né? Suponhamos que, então, sejam x e y números reais, tais que essa propriedade é satisfeita, ou seja, 0 menor que x menor que y. Né? Então, como x e y são positivos, os seus inversos são também positivos, pela proposição 2 que nós já provamos. Isto é, x na menos 1 é positivo e y na menos 1 é positivo. Mas o produto de dois positivos é positivo, né? Logo, x na menos 1 vezes y na menos 1 é positivo. E uma propriedade que nós já mostramos na aula passada é a monotonicidade
a monotonicidade da multiplicação, certo? Então, se eu tiver uma desigualdade entre dois números reais e eu multiplicar ambos os membros dessa desigualdade por um número positivo, o sentido da desigualdade se mantém, né? É a monotonicidade da multiplicação. Então, como x na menos 1 vezes y na menos 1 é positivo, eu posso multiplicar os membros dessa desigualdade, né? Essa desigualdade aqui, mantendo o sentido da desigualdade. Segue então que 0 vezes x na menos 1 vezes y na menos 1 é menor do que x vezes x na menos 1 vezes y na menos 1, que é menor do que y vezes x na menos 1 vezes y na menos 1. E agora a gente vai usar as propriedades, né, que nós já provamos. Por exemplo, a gente já provou que 0 vezes qualquer número é igual a 0. Né? Então, isso aqui implica que 0 é menor que... Então, aqui pela propriedade associativa, esse termo é igual a x vezes x na menos 1 multiplicado por y na menos 1, que tem que ser menor do que, pela propriedade comutativa, y vezes y na menos 1 vezes x na menos 1. Então, usei aqui a comutatividade da multiplicação. Bom, mas isso implica que 0 é menor do que x vezes x na menos 1 é 1, 1 vezes y na menos 1, que é menor do que, agora por associatividade, y vezes y na menos 1, vezes x na menos 1, e y vezes y na menos 1 é 1, né? Então isso aqui implica que 0 é menor que y na menos 1, que é menor do que 1 vezes x na menos 1. Ou seja, isso implica que 0 é menor que o inverso de y, que por sua vez é menor que o inverso de x, que era o que a gente queria provar, né? Então, se x é menor que y e ambos são positivos, o inverso de y é menor que o inverso de x. A relação para os inversos se inverte, né? Com o perdão do trocadilho, mas é isso mesmo o que ocorre. Então, o item 1 foi provado, certo? Observe que é fundamental o fato de que x na menos 1 vezes y na menos 1 é positivo. Né? Pelo fato desse número ser positivo, eu pude multiplicar todos os membros dessas desigualdades por esse mesmo número positivo sem inverter o sentido da desigualdade, certo? Muito bem. Agora, nosso item 2. Então sejam x e y números reais, tais que x é menor que y é menor do que 0. Então temos que, como x e y são negativos, os seus inversos são negativos. Né? X na menos 1 é negativo, e y na menos 1 também é negativo, onde o produto desses dois números é positivo, porque o produto de dois negativos, conforme nós já mostramos hoje, né, é positivo. Portanto, segue que, como x na menos 1 vezes y na menos 1 é positivo, eu posso multiplicar todos os membros dessas desigualdades por esse mesmo número sem inverter o sentido da desigualdade. Então segue que x vezes x na menos 1 vezes y na menos 1 é menor do que y vezes x na menos 1 vezes y na menos 1,
que é menor do que 0 vezes x na menos 1 vezes y na menos 1. 0 vezes x na menos 1 vezes y na menos 1 é igual a 0. E aqui, de novo, aplicando, né, as leis de associatividade e comutatividade, a gente verifica que esse primeiro membro é igual a y na menos 1 e esse segundo membro é igual a x na menos 1, certo? Então isso implica que y na menos 1 é menor do que x na menos 1, que é menor que 0. Então, se x é menor do que y e ambos são negativos, então o inverso de y é menor que o inverso de x, certo? Então ficam estabelecidas mais estas propriedades. Vamos agora a mais uma proposição. Então, pessoal, muitas vezes quando nós estamos resolvendo um problema de álgebra, um problema que envolve números, né? Muitas vezes nós precisamos somar desigualdades ou até mesmo, dependendo da situação, multiplicar desigualdades. Tá? Então essa proposição 4 é a proposição que fundamenta esse tipo de operação, certo? Então olha só o que diz a nossa proposição 4. Sejam x, y, x', y', números reais dados. Tá? Então valem as seguintes afirmações. Então, primeiro, se x é menor que y e x' é menor que y', então eu posso somar membro a membro essas duas desigualdades e concluir que x mais x', a soma dos primeiros membros, né, é menor do que y mais y', a soma dos segundos membros. Independentemente do sinal desses números aqui, se eles são positivos ou negativos, isso não importa, certo? E a segunda afirmação que vale é a seguinte: se x é menor que y e ambos são positivos, então agora aqui eu estou dando um destaque para o sinal desses números aqui, não são números completamente aleatórios, digamos assim, são números positivos, né? E x' é menor que y' e ambos são positivos, então eu posso multiplicar membro a membro essas desigualdades e concluir que 0 é menor que x vezes x', que é o produto dos primeiros membros, e este produto é menor do que y vezes y', que é o produto dos segundos membros. Tá? Então eu posso multiplicar membro a membro essas duas desigualdades, desde que eu saiba, né, que os números envolvidos são positivos. Se os números não forem positivos, pode começar a dar problema. Depois eu vou mostrar um exemplo de que tipo de problema nós poderíamos ter, certo? Primeiro vamos provar essas duas afirmações aqui. Então a primeira é bastante simples de provar, com todas as propriedades que nós já conhecemos, né? Com todas as propriedades que nós já demonstramos. Então, sejam x, y, x', y', números reais, tais que isso aqui é verdadeiro, ou seja, tais que x é menor que y e x' é menor do que y'. Tá? Então, como x é menor que y, isso implica que x mais x' é menor do que y mais y'. Y mais x'. Nós já provamos, né, na nossa última aula uma propriedade chamada monotonicidade da adição. Então, se eu tenho uma desigualdade, né, x menor que y, eu posso somar o mesmo número real a ambos os membros dessa desigualdade, mantendo o sentido dessa desigualdade, ou seja, x mais x' é menor que y mais x'. E, claro, y mais x' é a mesma coisa, né, por comutatividade, que x' mais y, certo? Y mais x' é igual a x' mais y. Por outro lado, como x' é menor que y', como x' é menor que y', isso implica que x' mais y
é menor que y' mais y. Então, o que eu fiz aqui? Eu somei o mesmo número y aos dois membros da desigualdade. E y' mais y é igual a y mais y', né? Por comutatividade. Certo? Então, o que a gente provou aqui? A gente provou que x mais x' é menor que x' mais y e x' mais y, por sua vez, é menor que y mais y'. Então, mostramos que x mais x' é menor que x' mais y e x' mais y é menor do que y mais y'. Então, por transitividade, né, nós já mostramos que a relação menor que é uma relação transitiva, certo? Por transitividade, x mais x' é menor que y mais y'. Por transitividade, x mais x' é menor do que y mais y', que era o que a gente queria provar, né? Então, se eu tenho aqui duas desigualdades, x menor que y, x' menor que y', eu posso somar membro a membro essas duas desigualdades, concluindo que x mais x' é menor que y mais y', certo? Muito bem. Agora, a nossa segunda afirmação. Sejam x, y, x', y' números reais, tais que 0 menor que x menor que y, né? São números positivos aqui, 0 menor que x menor que y e 0 menor que x' menor que y'. Então, são todos números positivos, por hipótese, com x menor que y e x' menor que y'. A gente quer mostrar que a gente pode multiplicar membro a membro, né? Essas desigualdades. Muito bem. Ok. Bom, primeiramente, como x' é positivo, né, eu posso multiplicar todos os membros dessas desigualdades aqui por x', mantendo o sentido dessas desigualdades. Então, olha só. 0 menor que x menor que y implica que 0 vezes x' é menor que x vezes x', que é menor que y vezes x'. Isso implica, bom, 0 vezes x' é 0, né? Isso implica que 0 é menor que x vezes x', e x vezes x' é menor do que x' vezes y, por comutatividade. E observa que isso só funciona, né, pelo fato de x' ser positivo. O fato de x' ser positivo me permite multiplicar todos os membros dessas desigualdades, na verdade, mantendo o seu sentido. Ok? Agora, por outro lado, veja que y também é positivo, certo? Ó. 0 menor que x menor que y. Y também é positivo. Então eu posso multiplicar os membros dessas desigualdades por y, mantendo o sentido das desigualdades. Então, como 0 é menor que x' menor que y', isso implica que 0 vezes y é positivo, né, é menor do que x' vezes y, que é menor do que y' vezes y. Zero vezes y é 0, né? Então isso implica que 0 é menor do que x' vezes y. E por comutatividade, y' vezes y é a mesma coisa que y vezes y'. Então isso é menor do que
y vezes y'. Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou, por um lado, que 0 é menor que x vezes x', que é menor que x' vezes y. E, por outro lado, x' vezes y é menor que y vezes y'. Por transitividade, x vezes x' tem que ser menor que y vezes y'. Né? Então, olha só, mostramos que 0 é menor que x vezes x', x vezes x' é menor que x' vezes y, essas desigualdades aqui de cima, e aqui embaixo nós mostramos que x' vezes y é menor do que y vezes y'. Então, por transitividade, temos que 0 é menor que x vezes x' e x vezes x' é menor do que y vezes y'. Que era exatamente o que a gente queria provar, né? Então, se nós tivermos 4 números positivos, x, y, x', y', de modo que x é menor que y e x' é menor que y', então o produto x vezes x' é menor que o produto y vezes y'. Eu disse que aqui foi importante o fato dos números serem positivos, porque se não fosse assim, isso aqui podia falhar, né? Uma maneira de você ver, né, um exemplo, né? Então um exemplo onde isso falha é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente sabe que menos 1 é menor do que 1. E por outro lado, a gente sabe que menos 2 é menor que menos 1, por exemplo. Então, menos 1 é menor que 1, menos 2 é menor que menos 1. Vou multiplicar membro a membro essas duas desigualdades aqui. Então, menos 1 vezes menos 2 é menor, vou deixar um pontinho de interrogação aqui, será que isso aqui é menor que 1 vezes menos 1? Vejamos, menos 1 vezes menos 2 é igual a 1 vezes 2, que é 2, né? Então, 2, será que 2 é menor que 1 vezes menos 1, que é menos 1, né? Claramente isso não é verdade, né? 2 não é menor que menos 1. Então, observe que nesse caso aqui não funciona, né? Você multiplicar membro a membro as desigualdades. Então, aqui foi importante o fato dos números não serem os números serem positivos, certo? Foi importante o fato dos números serem positivos aqui. Muito bem. Agora, então, nós vamos ao nosso problema, né, do início da aula. Então, pessoal, recapitulando o enunciado do nosso problema, né, o enunciado é muito simples. A gente tem aqui um número real, raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4, mais raiz cúbica de 25 oitavos menos 11 raiz de 2 sobre 4, e a gente quer saber a qual destes intervalos este número real pertence. Na verdade, a gente vai fazer mais que isso, a gente vai calcular explicitamente, né, esse número real. A gente vai calcular o seu valor explicitamente. Bom, eu quero fazer, antes de resolver o problema, eu gostaria de fazer algumas observações aqui a respeito desse problema. A primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: com a teoria sobre números reais que nós desenvolvemos até o momento, nós ainda não garantimos, tá, existência de raízes cúbicas e raízes quadradas, só com a teoria que nós temos até o momento.
Então, um fato importante sobre números reais é o seguinte, né, que dado x número real, eu consigo encontrar um y, no caso existe até um único y, né? Existe y pertencente aos reais, tal que y ao cubo é igual a x. Então, dado um número real x, existe um y tal que o cubo de y é igual a x. Esse y a gente denota pelo símbolo, né? Então, escrevemos, nesse caso, y como sendo a raiz cúbica do número x. Com o que nós temos até o momento de teoria, nós ainda não somos capazes de provar esse fato, né, que raízes cúbicas existem. Quer dizer, para todo x real eu consigo encontrar um y que elevado ao cubo é igual a x. Tá? Da mesma forma, dado um número real x positivo, sempre existe um número positivo cujo quadrado é igual a x, que é chamado de raiz quadrada de x. Bom, embora a nossa teoria, de fato, para provar essas coisas, a gente vai precisar de um último axioma que nós vamos introduzir em aulas futuras, certo? Que é o chamado axioma do supremo, que é o axioma que dá, digamos assim, ao sistema de números reais a estrutura de um corpo ordenado completo, tá? Esse axioma vai ser introduzido em aulas futuras. Mas, para fins aqui de resolver o nosso problema, nós vamos assumir que raízes cúbicas existem, raízes quadradas de números positivos também existem, né? Então, esses símbolos aqui estão bem definidos, certo? Nós vamos assumir que esses símbolos estão bem definidos. Muito bem, feito esse comentário preliminar, eu gostaria de observar que, com a teoria que nós temos até aqui, nós somos capazes de demonstrar várias identidades clássicas. Por exemplo, nós somos capazes de demonstrar que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Um produto notável clássico. Como é que se prova essa identidade? Bom, essa identidade se baseia na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. É a única coisa que nós precisamos. Nós precisamos da propriedade distributiva. E vale a propriedade distributiva porque nós estamos assumindo por postulado que o sistema de números reais é um corpo com respeito à adição e à multiplicação. E pela definição de corpo, a multiplicação se distribui sobre a adição, certo? Uma outra identidade que nós conseguimos provar é essa daqui, ó, que a mais b elevado ao cubo é igual a ao cubo mais 3a ao quadrado vezes b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Também usando a propriedade distributiva, certo? Dessa igualdade aqui, segue essa outra igualdade. Veja bem, a ao cubo mais b ao cubo é igual a mais b elevado ao cubo menos 3a ao quadrado vezes b menos 3ab ao quadrado. Tá, então eu passei esses dois termos para o lado de lá, né? Então isso implica que a ao cubo mais b ao cubo é igual a mais b elevado ao cubo menos 3ab que multiplica a mais b. Aqui eu coloquei 3ab em evidência, se baseando, claro, na distributividade da multiplicação em relação à adição, né? A propriedade distributiva nos permite fazer fatorações. E agora posso colocar o a mais b em evidência, né? Isso aqui implica que a ao cubo
mais b ao cubo é igual a a mais b, que multiplica a mais b ao quadrado menos 3ab. Bom, e aí, aqui você pode expandir a mais b ao quadrado usando a identidade aqui de cima, né, como a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e aí você vai chegar numa fatoração bastante conhecida, né, que é a fatoração da soma de dois cubos. Você chega no seguinte resultado, né, que a ao cubo mais b ao cubo é igual a a mais b, que multiplica. Aí aqui vai ficar a ao quadrado mais 2ab menos 3ab, que é a ao quadrado menos ab, mais b ao quadrado. Isso aqui é uma fatoração bastante conhecida, né? Ela segue daqui e do primeiro produto notável, né? O quadrado da soma de dois termos. No nosso problema, nesse problema aqui, na verdade eu vou utilizar esse formato em vez desse, tá? Então eu não vou expandir esse a mais b ao quadrado, eu vou deixar a identidade escrita nessa forma, tá? Então nós vamos guardar aqui essa identidade. Tá, nós vamos guardar essa identidade, eu vou colocar ela aqui em cima. Ela vai ser útil aqui para o nosso problema, pelo menos nessa abordagem que eu vou fazer. Claro que talvez os mais experientes, né, tenham notado que é possível abordar esse problema do ponto de vista da fórmula de Cardano, tá, para equações de grau 3. Eu não vou ir por esse caminho, eu vou utilizar apenas as técnicas básicas de números reais que nós temos aqui e esses produtos notáveis que seguem, né, das propriedades que nós já abordamos e que são bem conhecidos, né? Então, temos que para quaisquer A e B reais, vale essa igualdade, né? Então, a soma dos cubos, né, a ao cubo mais b ao cubo, é igual a mais b vezes a mais b ao quadrado menos 3ab. Então nós vamos deixar aqui destacada essa identidade. Muito bem. Então, como é que nós vamos resolver o nosso problema, né, pessoal? Quando nós queremos fazer uma conta de adição aqui, né? Nós queremos fazer uma soma. Um número somado com outro é igual a quanto, né? Queremos fazer aqui uma operação de adição. Em geral, quando a gente vai fazer uma operação de adição entre números reais, nós usamos as expressões decimais desses números. Claro que se eu conheço as expressões decimais de dois números reais, digamos 19,325 e 14,797, por exemplo, é muito simples somar esses números reais, né, quando nós conhecemos as expansões decimais. O problema aqui é que nós não conhecemos as expansões decimais desses dois números reais. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? A gente vai ter que usar as propriedades que definem ou que caracterizam esses números reais. Por exemplo, qual é a propriedade que caracteriza a raiz cúbica desse número? 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4. Bom, esse número é o único número real que, elevado ao cubo, resulta 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4.
E qual é a propriedade que caracteriza essa outra parcela aqui? Raiz cúbica de 25/8 menos 11 raiz de 2 sobre 4. Bom, esse número é caracterizado pela seguinte propriedade. Ele é o único número que elevado ao cubo resulta 25/8 menos 11 raiz de 2 sobre 4. Então nós temos que usar essas caracterizações para conseguir calcular essa soma, certo? Então vejamos isso acontecendo na prática. Então, pessoal, a ideia que nós vamos utilizar aqui é a seguinte. Nós vamos chamar a primeira parcela dessa soma de A e a segunda parcela de B, certo? Então, sejam A a raiz cúbica de 25/8 mais 11 raiz de 2 sobre 4 e B é a raiz cúbica de 25/8 menos 11 raiz de 2 sobre 4. O que a gente quer calcular? A gente quer calcular a soma A mais B, a soma desses dois números, certo? Muito bem, então quais são as propriedades que definem esses números, né? Então, note que note o seguinte, A ao cubo, A é o único número real que elevado ao cubo é igual a 25/8 mais 11 raiz de 2 sobre 4. Essa é a propriedade que caracteriza esse número, certo? O seu cubo é igual a esse valor aqui. E por outro lado, nós temos que B ao cubo é igual a 25/8 menos 11 raiz de 2 sobre 4. Muito bem. A gente quer calcular A mais B e a gente conhece A ao cubo e B ao cubo, certo? Olhando para essas duas expressões, o que dá vontade de fazer? Dá vontade, né, de somar essas igualdades, certo? E é exatamente o que a gente vai fazer. Então, somando membro a membro essas duas igualdades, fazendo essa soma membro a membro, nós obtemos o seguinte: A ao cubo mais B ao cubo é igual. Bom, vai ter essa segunda parcela, vai cancelar com a parcela de baixo, né? Vai sobrar 25/8 mais 25/8, que é 50/8, ou 25 quartos, né? Então, A ao cubo mais B ao cubo é igual a 25 quartos. Pronto, obtivemos essa conclusão. Por outro lado, essa expressão A ao cubo mais B ao cubo admite uma fatoração, que é dada aqui em cima. Essa fatoração aqui. Então, logo, nós podemos escrever o seguinte, que A mais B vezes A mais B ao quadrado menos 3AB é igual a 25 quartos. Certo? Então nós temos essa igualdade. Bom, e quanto vale A vezes B? Bom, para descobrir quanto vale A vezes B, basta nós multiplicarmos membro a membro essas duas igualdades. Certo? Então, por outro lado, temos que na verdade, o que a gente vai calcular primeiro é o cubo de A vezes B, né? Então, A vezes B elevado ao cubo, isso aqui é igual a A ao cubo vezes B ao cubo. E A ao cubo vezes B ao cubo é 25/8 mais 11 raiz de 2 sobre 4 vezes 25/8 menos 11 raiz de 2 sobre 4. Aqui nós vamos aplicar um outro produto notável bem conhecido, que é o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença é igual à diferença entre os dois quadrados, né? Então, A ao cubo vezes B ao cubo nada mais é do que 25
oitavos ao quadrado menos 11 raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. E isso é igual a 625 sobre 64 menos 242, certo? 242 sobre 16. E aí, agora a gente vai fazer o MMC, né? Isto é igual a 625 menos 242 vezes 4 dá 968, né? Menos 968 sobre 64, e isto é igual a menos 343 sobre 64, que é igual a menos... Bom, 743 é a mesma coisa que 7 ao cubo, né? Então isso é menos 7 sobre 8 elevado ao cubo. Deixa eu só fazer a verificação aqui. 7 ao quadrado é 49. 49 vezes 7... Só para ver se a gente não está errando conta, né? 7 vezes 9, 63. 7 vezes 4, 28. 343. Tá certinho, então. Então, olha só, pessoal. A gente concluiu aqui que A vezes B elevado ao cubo é igual a menos 7 oitavos elevado ao cubo. Então isso aqui implica que A vezes B é igual a menos 7 oitavos. Certo? Então, A vezes B é igual a menos 7 oitavos. E agora a gente pode substituir, né, esse menos 7 oitavos aqui em cima, na nossa igualdade. Tá? Então, façamos isso, né? Vamos substituir. Então, eu vou apagar isso essa conta que eu acabei de fazer aqui embaixo. Isso aqui foi só para a gente calcular esse produto, A vezes B, que deu menos 7 oitavos. Então, este produto é menos 7 oitavos. E aí nós concluímos que A mais B vezes A mais B ao quadrado, menos com menos dá mais, né? Então menos 3 vezes menos 7 oitavos é mais... Não, na verdade é... Não era 7 oitavos, era 7 quartos, né? 7 quartos, eu errei uma continha aqui, né, pessoal? A gente tinha concluído que A vezes B ao cubo era igual a menos 343 sobre 64. Agora é que eu me dei conta. Isso daqui, na verdade, é menos 7 quartos elevado ao cubo. Menos 7 quartos elevado ao cubo. Então, A vezes B é menos 7 quartos. Tá? Então, tem só um pequeno erro de conta aqui. Você já deve ter percebido aí, né? Antes que eu percebesse, você já deve ter notado aí esse errinho. Então, aqui é menos 7 quartos. Né? Porque 4 ao cubo é 64, certo? Muito bem. Então, aqui vai ficar menos com menos dá mais, vai ficar mais 21 quartos. 21 quartos.
Isso aqui tem que ser igual a 25 quartos. Pronto. Essa é a igualdade que nos interessava. Essa igualdade aqui. Vamos deixá-la destacada aqui. Então, nós queremos calcular o valor de A mais B, essa soma aqui. E nós sabemos que A mais B satisfaz essa igualdade. A mais B vezes A mais B ao quadrado mais 21 quartos é igual a 25 quartos. Só olhando para essa igualdade, nós já conseguimos dizer qual é o sinal de A mais B. Nós já podemos dizer que A mais B é positivo. Porque, veja bem, A mais B ao quadrado é um número maior ou igual a zero. Porque nós já mostramos em aulas anteriores que o quadrado de qualquer número real é sempre maior ou igual a zero. O quadrado de qualquer número real diferente de zero é positivo e o quadrado de zero é igual a zero, né? Então, como A mais B é maior ou igual a zero, certamente essa expressão entre colchetes é um número real positivo, porque eu estou somando com 21 quartos, que é positivo. Então, A mais B vezes um número positivo é igual a 25 quartos, que é positivo. Então, A mais B tem que ser positivo, certo? Então, vamos escrever isso aqui. Eu vou apagar isso, que não preciso mais. Então, a igualdade abaixo, né? Nos mostra que A mais B é positivo. Ou seja, A mais B é maior que zero, é um número positivo. Além disso, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado para essa igualdade, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho 25 quartos do lado direito e 21 quartos do lado esquerdo. Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Qual é o número que eu tenho que somar a 21 quartos para obter 25 quartos? Qual é o número que eu tenho que somar? Vejamos. 21 quartos somado com 4 quartos é exatamente o que a gente precisa, né? 25 quartos. Então, se eu somar 21 quartos com 4 quartos, que nada mais é do que 1, né? Nós obtemos 25 quartos. Então, só de olhar com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção a essa igualdade, nós percebemos que o número 1 satisfaz a igualdade. O número 1 satisfaz essa equação. Bom, claro que nada nos garante, em princípio, que o número 1 é o único número que satisfaz essa equação. Poderia haver outros. Mas, de fato, nós vamos mostrar que A mais B tem que ser igual a 1. E para fazer isso, a gente vai utilizar uma lei, uma propriedade que nós mostramos na nossa aula passada, que é a chamada lei da tricotomia, certo? Então, nós já sabemos que A mais B é positivo. Pela lei da tricotomia, agora, pela lei da tricotomia, temos que zero menor que A mais B menor que 1, ou A mais B é igual a 1, ou A mais B é maior do que 1. Então, na verdade, pela lei da tricotomia, vale uma e somente uma das seguintes possibilidades. Ou A mais B é igual a 1, ou é menor que 1, ou é maior do que 1. Claro, como nós já sabemos que A mais B é positivo, então eu coloquei aqui também que A mais B é maior que 0. Então tem que valer uma dessas possibilidades. Ou A mais B é um número entre 0 e 1, ou A mais B é igual a 1, ou A mais B é maior que 1. Nós vamos mostrar que a primeira e a terceira possibilidades não podem ocorrer. Bom, se a primeira e a terceira possibilidades não podem ocorrer, então
é porque deve valer a segunda alternativa, ou seja, A mais B tem que ser igual a 1. Tá? Então, agora é muito simples. Veja. Então, caso 1, né? Caso 1, vamos colocar assim. Se 0 é menor que A mais B menor que 1, então, isso aqui implica que 0 é menor que A mais B ao quadrado, que é menor do que 1. Por que eu posso afirmar isso? Porque, veja bem, 0 menor que A mais B menor que 1, eu posso multiplicar essas duas desigualdades membro a membro, certo? Como esses números são todos positivos, A mais B, 1, A mais B e 1 são todos números positivos, a gente pode multiplicar essas desigualdades pela proposição 4 que nós mostramos na aula de hoje, né? Então 0 é menor que A mais B vezes A mais B, que é A mais B ao quadrado, que por sua vez é menor que 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, de fato, isso implica isso. Muito bem. Por outro lado, isto implica que 0 é menor que A mais B ao quadrado mais 21 quartos, e isto é menor que 1 mais 21 quartos, que é igual a 25 quartos. Então veja só o que eu fiz. Eu somei 21 quartos a ambos os membros dessa desigualdade, concluindo assim que 0 é menor que A mais B ao quadrado mais 21 quartos, que por sua vez é menor que 1 mais 21 quartos, que é 25 quartos. Finalmente, isso implica... Bom, vou deixar a nossa igualdade escrita ali. Isto aqui implica que... Bom, agora como nós temos apenas números positivos aqui, né, a gente pode multiplicar membro a membro. Então isso implica que 0 é menor do que A mais B vezes A mais B ao quadrado mais 21 quartos. Então veja bem, eu estou multiplicando essa desigualdade membro a membro com essa última. Então 0 é menor que A mais B vezes A mais B ao quadrado mais 21 quartos, que por sua vez é menor que 1 vezes 25 quartos. O que é um absurdo. É um absurdo porque a gente sabe que essa expressão tem que ser igual a 25 quartos e não pode ser menor que 25 quartos. Então, absurdo. Este absurdo veio da gente supor que A mais B é menor que 1. Tá? Então essa primeira alternativa não pode ocorrer. A gente vai usar uma ideia parecida para descartar a terceira alternativa, né? Então agora suponha que A mais B é maior que 1. Então se A mais B é maior que 1, isso implica que A mais B ao quadrado é maior que 1 ao quadrado, ou seja, é maior que 1 também. Isso implica que A mais B ao quadrado mais 21 quartos é maior que 1 mais 21 quartos, que é igual a 25 quartos. Bom, mas isso implica multiplicando agora membro a membro. Eu posso multiplicar porque todos os números são positivos. Isso implica que A mais B vezes A mais B vezes A mais B ao quadrado mais 21 quartos é maior do que 1 vezes 25 quartos. Novamente um absurdo. Absurdo porque
essa expressão é igual a 25 quartos e não maior que 25 quartos. Então, isso mostra que A mais B não pode ser maior que 1, certo? Então, como A mais B não pode ser menor que 1 e nem maior que 1, a lei da tricotomia nos garante que A mais B é igual a 1. Ou seja, o único número real positivo, né, que cumpre essa igualdade aqui embaixo é o número 1. Portanto, A mais B é igual a 1. Ou seja, essa soma super esquisita aqui em cima, né, a soma dessas duas raízes cúbicas, é na verdade um número inteiro, é na verdade o número 1, certo? O que é algo bastante surpreendente. Portanto, a nossa resposta aqui é a alternativa D, né? Esse número pertence ao intervalo 1 fechado, 3 aberto, certo? Bom, pessoal, e por hoje, então, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, né, de compartilhar para fortalecer aí o nosso canal e para que a matemática chegue cada vez a mais pessoas, tá certo? Um abração, fiquem com Deus. Até a próxima.